Evangelho não é religião, evangelho não é filosofia, evangelho não é uma teoria, evangelho não é um sistema humano. Evangelho é uma dimensão que desce do trono da glória de Deus para acampar ou encampar ou estar se inserido, introjetado no ser humano. As coisas mais importantes da vida não se vê, não se pega, não se apalpa. Se sente, se observa, né? A gente não vê o amor, mas consegue contemplar as atitudes do amor, não é? O respeito, a lealdade, a fidelidade, a fé, a crença. Então, isto é chamado de cosmovisão, um comportamento em que a lei moral é influenciada pela lei espiritual. A palavra cosmovisão é uma palavra da língua alemã que significa visão de mundo. Visão de mundo. Que visão nós evangélicos precisamos ter com relação à cultura do mundo? Lá em Romanos, capítulo 12, Paulo pede que a gente, mesmo estando no mundo, não participe do mundo, a fim de, influenciados pela lei espiritual, descobrirmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 2, que se a minha lei moral estiver submissa à lei espiritual, a minha lei moral e a lei natural convergirá o meu pensar e a minha visão para a eternidade. Pensai nas coisas que são de cima e buscai-a. Então eu me afasto daquilo que gera ferrugem espiritual em minha vida. Eu me afasto e tenho forças para me afastar, administrar os meus instintos, os meus ímpetos, as minhas vontades, que uma vez cumpridas, eu prejudico a mim e prejudico o outro. Então a cosmovisão é uma visão de mundo, significa uma narrativa espiritual, onde estão arraigados compromissos como fé, crença, comportamento voltados para o Criador. Então, quando eu estou inserido nesta cosmovisão espiritual, sou um homem social, participante do tecido social, com outras práticas, com outros comportamentos. Então, a cosmovisão cristã leva o indivíduo a relacionar-se com entendimentos sobre a origem da vida, a existência humana, meu destino final e minha identificação com o Criador. Lembrando que quando fomos criados lá no Jardim do Éden, o Senhor disse: façamos os homens a nossa imagem e a nossa semelhança. O pecado arruinou a relação Criador-criatura e manchou a nossa aparência, a nossa semelhança com Deus. A imagem e a semelhança não é fisionômica, porque Deus é espírito. Ela é virtuosa. São produções virtuosas que a gente se parece com Deus. Norma, lei, projeto, obediência, reverência, respeito, hierarquia, honra, lealdade, fidelidade, harmonia, unidade. Isto forma o caráter divino inserido em nós, perdido lá no Éden, quando desobedecemos à norma divina. Então, este homem que é a imagem e a semelhança de Deus, do seu Criador, tem que produzir uma responsabilidade, tem que produzir uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Lutar para ser atravessado pela luz do Evangelho. Quando o homem não se esforça para ser atravessado pela luz do Evangelho, ele comete o pecado que não tem perdão,
que é o pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. Feliz é o ser humano que reconhece, se humilha, para de ser rebelde e se volta para o Senhor. Ele estará salvo deste século presente e salvo para a eternidade. O homem que se fecha, se blinda, se cristaliza, se petrifica e diz não para Deus, pecando contra o serviço divino, pecando contra o sistema divino, ele sofre aqui e sofrerá eternamente. Bendito seja o Senhor. Então este homem precisa com urgência produzir raios de luz ou da luz de Cristo na sua vida. Este homem precisa desesperadamente se reencontrar através da obediência. É este sintoma moral chamado obediência que faz toda a diferença. Porque a obediência tem muito a ver com amor, tem muito a ver com a consideração, tem muito a ver com respeito, tem muito a ver com espiritualidade. A obediência resulta em comportamentos de perdão, de harmonia e de organização. Então a obediência do homem para com o seu Salvador torna este homem livre da rebeldia, que é o pecado capital para atrapalhar a salvação. Então a cosmovisão que o Evangelho, como base, como pilar e estrutura para a nossa salvação, nos apresenta, é Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Veja o pilar desta cosmovisão espiritual para os homens. Porque há um só Deus, porque há um só mediador entre o ser humano e Deus, que é Cristo, o Senhor. A cosmovisão está dizendo que meus hábitos espirituais, minha conduta, meu comportamento, meus costumes espirituais não poderão desviar-se para outros homens, nomes, sujeitos, ídolos, ideologias. Não. A salvação é sine qua non, fechado em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Porque nenhum ser humano foi divino, só ele. Antes dele ser humano, ele já era divino. Ele foi humano para fazer a gente compreender esta cosmovisão chamada de comportamento, que a Bíblia chama de nova criatura, novo homem. Tira a dura cerviz, o pescoço não flexível, a rebeldia, a desobediência. Então, quando Paulo diz a Timóteo que somente ele é o mediador, ele está dizendo que está em comunhão com ele, renovamos nossos hábitos, nossos costumes, nossa cultura, nossa fé, nossa crença, e o novo homem aparece. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17. Quem convive em Cristo, com Cristo, quem tem comunhão com Cristo, é nova criação, é nova criatura, é novo comportamento. As coisas que não prestam, que ficam chamadas de velhas, antigas, ficarão para trás. Agora, a partir da minha relação com este Cristo, tudo se faz ou se fez novo. Não envelhece. O pecado envelhece, a espiritualidade não. O pecado quebra, o pecado fede, a espiritualidade cheira. A espiritualidade é linear. Glorificado seja o Senhor para sempre. Então, uma vez sendo esse novo homem, nos apresentamos junto à sociedade como a cura para os seus males. E a cura dos males da sociedade é a produção deste novo homem através de dois comportamentos: iluminando e dando sabor. Se eu não prestar para iluminar o caminho do outro, eu também não presto para dar sabor ao outro. Veja o que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, que diz assim, veja que interessante: vocês são o sal da terra. Qual é a utilidade do sal? Qual é a utilidade do sal?
Você pode dizer para quem está do seu lado: você é o sabor da humanidade. Você é o sabor da família. Você é o sabor da esposa. Você é o sabor do marido. Você é o sabor da sociedade perdida. Eles te desejam? Será que a sociedade realmente tem vontade de saborear o Evangelho através da luz que há em mim e do sabor que eu transmito para eles? Pausa para reflexão. O meu vizinho gosta de mim? O vizinho da minha rua, da direita e da esquerda e da frente, me respeitam? Dentro da igreja, eu sou benquisto? Ou me evitam? Ou dobram caminho? Aqui está o princípio norteador da cosmovisão espiritual. Em um mundo de trevas, qual é o princípio? O cristão, nascido de novo, tem que ter postura. Segundo, tem que ser participativo do reino espiritual, e as pessoas precisam observar isto. É a luz de Cristo. Então aqui está o princípio norteador dessa cosmovisão. Interessante é que este princípio me torna participante da espiritualidade na terra. É isso que Cristo veio dizer em Mateus 6:10. Olha o que está escrito em Mateus 6:10. Venha o teu, e seja feito o que, gente? Como é que desce este reino? Uma nova cultura, uma nova cosmovisão, para a vontade dele ser feita. Qual é a vontade dele? A adoração, a santidade, a obediência, nada mais. A unidade, o respeito, nada mais. O afastar-se das trevas, nada mais. Venha o teu reino. Em outras palavras, moldar-se com atitudes que reflitam a presença dele em nós. Venha o teu reino, é eu me permitir, me abro e me permito ser inserido em mim, introjetado em mim, a vontade dele, com a atitude dele, e eu reflito para as trevas. Compreende isso? Ao abrir-se para a cosmovisão espiritual, introjetada no homem pelo Evangelho, o homem passa a entender que se faz necessário se libertar da influência negativa do império da morte. Qual é a base do império da morte? Romanos 6:23, o salário do pecado é a base do império das trevas é a morte. Quando eu me abro para receber a influência do Espírito de Deus na minha vida, eu me afasto também da dimensão das trevas. Trevas estas que têm as atribuições a partir de um sistema maligno. Que vem, põe aí 2 Coríntios 4:4. Há um sistema maligno brigando contra o sistema divino. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, e que se torna a imagem de Deus. Quando eu não estou debaixo do guarda-chuva da graça, quando eu não estou iluminado pelo Espírito de Deus, eu estou exposto à chuva da malignidade, influenciada por este demônio. Paulo repete isso em Efésios 2:2. Olha lá, em Efésios 2:2. Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. Quando eu desvirtuo a minha vida íntima, sexual, eu estou debaixo desta atuação do inimigo. Quando eu mato o meu próximo, quando eu firo o meu próximo, ou com a arma de fogo, ou com a arma branca, ou com a língua, porque a língua é uma espada, eu estou debaixo da atuação desse espírito. Quando eu não estou debaixo da atuação desse espírito, eu me afasto, eu me calo, eu suporto. Deixo Deus agir.
esse momento cultural, ideológico que a nossa nação está passando, é a atuação deste Espírito. Aqui não está só o óbito do ser humano, está a morte de valores, a morte de sentimento. A igreja está de pé assistindo isto. Veja o que diz 1 João 5,19. Estamos cientes de que tem um povo que é de Deus, mas também estamos cientes que o mundo jaz no... Que mundo? O cosmo. Que cosmo? A administração dos homens fora da cosmovisão de Deus. Nós estamos assistindo isso às claras. Eu sou de um tempo, estou com 64 anos, mas eu sou de um tempo que as pessoas tinham vergonha de mentir, tinham vergonha de roubar, tinham vergonha de andar despido. Hoje em dia, nós temos vergonha de ser correto. Nós temos vergonha de ser verdadeiro. Porque há diplomas para quem mentem, há pódio para quem roubam. Há favorecimento para quem mata. Se você analisar os últimos crimes hediondos que ocorreram nesta nação nos últimos 20 anos, você verá que os que mataram estão soltos, estão diplomados em alguma função pública. Estou mentindo? Quem não lembra daquela moça, que não vou declinar o nome dela, que eu não estou doido, mas quem não lembra daquela moça que por causa de um namorado permitiu a morte do pai e da mãe? O pai e a mãe engenheiro estão mortos, ela está candidatíssima a ir a funções públicas, acabou de arranjar um casamento tomando o médico lá da esposa, já é importante, já tem flash, quem é? Celebridade assassina. Se fizermos o bem, não somos reconhecidos. Se falarmos a verdade, não temos crédito. Se não roubarmos, somos esquecidos. Se roubar é doutor, se matar é poderoso, se mentir tem prêmio. A cosmovisão espiritual está em choque. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês. Paulo diz assim, que a justiça de Deus é de fé em fé. Isto é, creia sempre, que na hora certa, aquele que é juiz dos juízes, poderoso, irá se levantar e vai agir. Deus vai agir. É isso que Paulo está dizendo. Não perca a fé na justiça. Bendito seja o Senhor. Então é com essa compreensão que Paulo não se nega de se apresentar como cristão. Que Paulo não se furta de expor sua luz ante um mundo totalmente contrário às verdades divinas. E isso que nós estamos vivendo é fichinha diante do que Paulo viveu, irmão. Paulo está em uma Roma frouxa, de leis e normas e comportamentos frouxos, de imoralidade, de perversão, de todo tipo de pecado. Paulo estava lá dentro quando Deus tira ele de lá. Paulo conhecia o descrédito a respeito da espiritualidade. Paulo conhecia a vingança dos homens iníquos e ímpios para com a espiritualidade. Agora ele sai desta bolha, vem para a cosmovisão espiritual e diz: vocês estão errados. O que é que vocês acham que iam fazer com ele? Matá-lo. Mas o que é que ele diz? Não me envergonho. Acabo a carreira, mas guardo a fé. Vocês estão errados. Hoje nós estamos com a mesma cosmovisão maligna que agiu no tempo de Cristo e pós-Cristo, e nós estamos assustados, com medo. Chegamos na universidade, a primeira coisa que a gente faz é se desviar. Porque um professor
de qualquer matéria, de qualquer disciplina, começa a escrever no quadro e falar um bocado de heresia e abala a tua fé. Que fé justa é essa que você tem? Pastor, não posso me levantar em sala de aula. Fica calado, mas não engravida pelos ouvidos. Fica dizendo: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. O Cristo que nós abraçamos, o Cristo que nós amamos, o Cristo que nós adoramos, Ele está onde está o fiel, Ele está onde está a obediência, Ele está onde está o coração contrito, lá no trabalho, debaixo do solo, no espaço, onde quer que esteja. Todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Bendito seja o Senhor. Não tem mais, não tem mais, não negais o nome do Senhor. Aquelas pessoas às quais você se furta de dizer que é cristão, é aquele mesmo que Deus vai colocar amanhã na sua vida para você orar por ele. Aquela pessoa que você se furtou com vergonha de dizer que é cristão, é exatamente ela que vai passar por uma situação de revés terrível e vai chamar você para socorrê-la. O que é que você tem para socorrê-la? Deixa zombar de você, deixa escarnecer de você. Por último, o Senhor irá se levantar. Então Paulo está dizendo: não me envergonho. Sabe para quem? Para essa Roma, uma cidade cosmopolita, imperial, perversa, prostituída. Na época tinha mais de 1 milhão de habitantes. Era conhecida principalmente pela frouxidão moral e a relativização dos costumes. O Império Romano, entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo, dominou praticamente o mundo. Era poderoso. E Paulo sozinho dizendo: eu vou pregar o Evangelho. Então Paulo está fazendo uma defesa do Evangelho como uma nova cultura, uma nova fé, uma nova ética, uma nova espiritualidade para o mundo todo, dizendo: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar o homem. Em síntese, ele está dizendo: por que vou me envergonhar de algo tão real? Em suma, ele está dizendo: por que eu vou me envergonhar de algo tão poderoso? Por que eu vou me envergonhar de algo não natural, não humano, mas sobrenatural e divino? Como vou me envergonhar de algo que é superior a todas as filosofias, teorias, conceitos, ciências, culturas que eu conheço e as defendi? Como eu vou me envergonhar? Nada disso. Paulo está dizendo: tudo aquilo que estudei, olha o que é que ele diz: tudo aquilo que estudei, tudo aquilo que defendi, não me libertou, não me curou. E há um momento em que ele diz: para mim é esterco. Tudo aquilo que eu defendi, que aprendi, que estudei, é esterco. Aí ele diz: mas o Evangelho que eu descobri, duas coisas fizeram eu nortear a minha vida. Primeiro, a ter fé. Quando a gente lê Romanos capítulo 7, versículo 24, a gente descobre que a fé de Paulo era espetacular. Porque ele está doente. Lembra que ele está doente? Romanos 7, 24. Ele diz: eu sou um miserável. Domina o meu interior toda porcaria, toda imundície. Ali é a essência do homem no pecado. E ele faz um clamor, dizendo: quem vai me livrar? Quem vai me curar? Quem vai me libertar? Vocês sabem o que é que o escritor aos Hebreus escreve em Hebreus 11:1? Põe aí Hebreus 11:1. Veja o que está escrito. Há uma discussão se foi Paulo ou não que escreveu os Hebreus, mas ele diz: a fé é a certeza. Paulo está doente, mas ele diz: eu abracei esta fé. E o que é a fé? A certeza que eu vou receber o que eu espero. A fé é a prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo, vai chegar. Eu estou escutando o sussurro da fé chegando. É isso que Paulo está dizendo. Viver por fé, irmãos, não é estar atrás de alguém para sustentar você. Viver por fé é ter a capacidade de acreditar no impossível. Depois de eu ter conseguido a fé, eu consegui a justiça. No versículo 17 de Romanos 1, ele diz: no Evangelho está a fé e a justiça. O que é que ele diz sobre a justiça? É eu afastar de mim a minha própria justiça, minha própria razão, que este é um problema grave entre nós.
Mesmo errado, a gente fala para o outro que estamos certos. Já observou isso? Irmãos, deixa que quem impõe a justiça sobre você é o Senhor. Ele diz em Romanos o seguinte, se o teu coração não te condena, maior é Deus. Nós precisamos aprender o que é essa cosmovisão espiritual. Então, afastar-se de sua própria justiça ou autojustiça. Não busque razão, não busque estar certo, deixa com Deus. Esse é um problema sério que tem muito a ver com imaturidade. Quando a gente conhece o Senhor, conhece o Evangelho, conhece a fé, a gente nem entra na questão, a gente nem comunga com as questões, a gente fica calado, porque essa vida é assim, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Não esqueça, hoje você está poderoso, amanhã quem você humilhou é que pode estar no seu lugar. Vigia, isso é justiça divina. Lá fora o cara resolve, na bala, na faca, paga, compra um pistoleiro, resolve lá para mim. Aí complica-se ainda mais, não é? A gente não vê isso na TV, sim ou não? Na cosmovisão espiritual, deixa Deus fazer. A justiça divina é a única que vê quem está certo e quem está errado. Ei, o Senhor está pedindo, se liberte hoje. Se liberte hoje. Libere o perdão para esta mulher que está querendo destruir a tua vida. Libera. Quanto mais você liberar o perdão, mais a justiça divina cairá lá. Ei, homem, não vá se vingar. Libera o perdão, esquece. Se muda de bairro. Se muda de cidade até. Sai de lá, tira o teu coração de lá. Daqui a pouco tu vai escutar o que Deus vai fazer. Não é que Deus é tirano, é que as consequências do mal caem sempre sobre o produtor. Quem pratica o mal só cai sobre si. Observe, observe. A cosmovisão do reino de Deus e do mundo espiritual apresenta ao homem carente de restauração que somente em Cristo você tem o caminho e a verdade e a vida, de João 14,6. Que somente em Cristo você tem a verdadeira terapia para a alma descrente. Sua alma está derretendo, sua alma não consegue dizer não àquilo que está te destruindo. Tenha coragem de colocar o Senhor na tua alma. Ele diz em Mateus 11:28: vinde a mim você que está cansado, que está oprimido, e eu vou te aliviar. A cosmovisão espiritual diz que Cristo é a verdadeira segurança para o homem. Mateus 28:20, parte B: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A cosmovisão espiritual nos diz que Cristo é o verdadeiro tratamento para nossos traumas, para as nossas dores, para as nossas sem-vergonhezas. É Cristo. Lá em João 7, 37, 38, ele diz o seguinte: que quem crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É todo o tempo a palavra como água lavando, tirando as impurezas, as porcarias da mente, do homem interior. Em João capítulo 4, ele fala para a mulher samaritana o quê? O que é que ela diz? Se tu beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Sede de sexo indevido, sede de vida ilícita, sede de bebida, sede de tudo aquilo que destrói tuas finanças, teu patrimônio, tuas relações. Se você se encher de mim, você não sentirá falta disto. Nós precisamos ter coragem de assumir a nossa cosmovisão espiritual. Mas nós precisamos sair da bolha do pecado. Se eu quero ser abençoado, eu não posso estar próximo de gente amaldiçoada. Se eu quero me livrar da bebida, eu não posso estar na mesa de bar. Se eu quero me livrar da jogatina, eu não posso estar no cassino. Se eu quero me livrar das mulheres imorais, eu não posso estar onde elas habitam. Você pode ser fraco como caldo de bila, tá? Mas só que tu está aí, fechar os olhos e dizer assim: lembra daquele
daquele pecador que chegou em frente ao templo em Jerusalém e ficou lá fora, olhando, oh meu Deus, eu não posso entrar aí. Aí entrou o fariseu, eita Deus, está aqui minha oferta, porque tu sabe que eu sou santo. Aí Jesus olhou e disse, eu quero aquele que está lá fora. Aquele é sincero, é aquele que eu vou salvar. Então não importa alguém que te ataque, te acuse, fica calado, fica calado. Não é a justiça do outro que prevalece sobre você, é aquele que te escolheu.